Mas aqui você está me ouvindo bem, né? Sim, professor, eu ouço bem. Então tá, porque eu saí do... Eu saí do... Fala mais uma vez, professora, por Eu gentileza. saí do celular, era só para saber se estava realmente funcionando o som aqui pelo computador. Não, tá ótimo. Tinha dado um eco, mas agora parou. É. E você está bem? Como é que tá? Já está transmitindo o evento? Sim, estamos transmitindo já. Ah, então tá bom. Tudo bem, professora, graças a Deus, né? Boa noite a todos. Meu nome é Marcel Brasil de Souza Moura. Eu estou na presidência da Comissão de Direito Constitucional da OAB Jabaquara Saúde, gestão 2019-2021. E hoje nós temos a palestra da professora doutora Marina Fará, né, a quem agradecemos pela pronta aceitação ao nosso convite. Veio aqui nos brindar com uma palestra sobre democracia, direitos humanos e processo constitucional. Eu vou mencionar rapidamente o currículo da professora Marina e já passo a palavra para começarmos os trabalhos. Aqui. A professora Marina é doutora e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é professora dos cursos de graduação e especialização da Faculdade de Direito também da PUC de São Paulo e convidada no programa de mestrado e doutorado também da PUC-SP, né? E, além disso, ela é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. E, professora, nós agradecemos pela sua disponibilidade em vir aqui palestrar para a advocacia. E, sem mais delongas, a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço muito, Marcel, pelo convite, né, por estar aqui hoje com vocês, com a Comissão de Constitucional da OAB Jabaquara. Eu só vou desligar aqui, porque senão ele vai ficar dando eco para mim. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a relação entre democracia, direitos fundamentais e processo constitucional, especialmente porque está em discussão, né, no Congresso Nacional, por ocasião da constituição de uma comissão de juristas para a elaboração do Código de Processo Constitucional brasileiro. Existem países que têm códigos de processo constitucional e no Brasil nós temos leis esparsas, né, que regulam o funcionamento da justiça constitucional, o funcionamento da jurisdição constitucional, mas nós não temos uma norma única, né, um código, uma norma que reúna toda essa legislação que regule os procedimentos que são levados a efeito para a realização da justiça constitucional, ou seja, né, as ações constitucionais, as ações de controle de constitucionalidade, os remédios constitucionais e todas as outras atividades que são inerentes à jurisdição constitucional brasileira, seja no âmbito do controle difuso, seja no âmbito do controle concentrado, seja no âmbito da proteção dos direitos fundamentais por meio dos remédios constitucionais. Então, é claro, nós temos inúmeras leis esparsas, além do Código de Processo Civil, que também regulamenta o procedimento, né, jurisdicional de forma supletiva dessas ações. Nós temos a lei da DIN, a lei da DPF, são leis de 1999, que foram recentemente alteradas para incluir a regulamentação da ADIM por omissão, a lei do mandado de injunção, a nova lei do mandado, nova entre aspas, né, mas a lei do mandado de segurança, que também é recente, a lei da ação popular, enfim, nós temos uma lei do habeas corpus, nós temos uma legislação esparsa que regulamenta a tramitação desses processos no âmbito da jurisdição ou da justiça constitucional, mas nós não temos um procedimento concentrado ou uma única norma que esteja disciplinando esses processos. E aí foi constituída no finalzinho do ano passado, uma constituição de juristas, agora não lembro se foi final do ano passado ou começo desse ano, mas é uma constituição recente, justamente, né, para elaborar uma proposta de código de processo constitucional, que seria, né, uma norma única que reúne toda a regulamentação do processo constitucional no Brasil, então reuniria toda essa legislação, traria, né, uma uniformidade para os procedimentos e, quiçá, que é a nossa esperança, venha a comatar algumas lacunas e venha a regulamentar, né, dados ou questões que não estão previstas em norma nenhuma, trazendo mais efetividade para a democracia brasileira e para os direitos fundamentais no Brasil. Então, a ideia da nossa fala hoje é justamente
demonstrar uma correlação que existe entre democracia, direitos fundamentais e o processo constitucional, e, por conseguinte, a importância da gente ter esse código de processo constitucional no Brasil, futuro, né, que já está em discussão. E já tem até um projeto da OAB antigo, né, que foi proposto, com uma proposta de regulamentação desse código. Esse projeto foi aprovado pela OAB, foi encaminhado para o Congresso Nacional, mas ele não tramitou como proposta legislativa. Então, há um projeto anterior, mas ele não avançou no sentido de realmente ser aprovado, né, como uma norma. Então, foi constituída essa comissão para editar um projeto, elaborar um projeto em nome do Congresso do Senado, do Congresso Nacional, e quem sabe esse projeto venha a ser aprovado e tenhamos no futuro um código de processo constitucional. Claro que eu estou invertendo aqui a ordem dos temas, mas só para dar um contexto da proposta do tema, né, da palestra, a convite do Dr. Marcel, claro que existem várias discussões a respeito da elaboração de um código de processo constitucional. Será que seria necessário a gente ter mais uma lei? Será que, né, mais uma norma regulando? Isso não dificultaria, não traria mais problemas? Né? Será que... Porque a gente sabe que no sistema jurídico brasileiro a gente tem muitas normas, né? Então, o fato da gente ter muitas normas, às vezes, não é uma garantia propriamente de que elas vão ser observadas ou que os direitos fundamentais vão ser observados, ou mesmo que o sistema judicial vai funcionar de uma maneira mais célere, né? Mas, por outro lado, a própria unificação dessas normas no único corpo, né? Comatando lacunas de regramentos que nós não temos hoje, trazendo uma uniformidade para o rito, regulando questões que são muito importantes, como, por exemplo, a constituição da pauta do Supremo Tribunal Federal, o prazo que, eventualmente, os ministros têm quando pedem vista. Né? Esse prazo existe hoje no regulamento do Supremo Tribunal Federal, no regimento interno, mas não há, por exemplo, uma medida ou uma consequência caso esse prazo seja descumprido. Então, isso poderia, por exemplo, vir a ser regulado num Código de Processo Constitucional. A regulamentação do próprio controle de convencionalidade das leis, que é feito desde a década de 90 pelo Judiciário brasileiro, mas não há nenhuma norma que discipline o funcionamento desse tipo de fiscalização normativa. A gente sabe que o controle de convencionalidade vem ganhando cada vez mais força, porque, afinal de contas, o Brasil é signatário de milhares de tratados internacionais que protegem os direitos humanos, que protegem os direitos fundamentais. E esses tratados precisam ter efetividade no plano interno, mas, nada obstante, é muito comum que a gente encontre leis internas que vão de encontro, né, que contrariam esses tratados internacionais. E, nessa medida, o controle de convencionalidade é um procedimento que pode ser levado a efeito para justamente sanar essa antinomia, esse conflito entre uma lei interna e um tratado internacional. Hoje ele é feito por meio das ações diretas, mas para isso é necessário que o tratado tenha reconhecido um caráter de norma constitucional, o que nós sabemos que no Brasil é difícil acontecer, primeiro porque nós temos um artigo, um novo parágrafo no artigo 5º desde 2004, que é o seu parágrafo 3º, que demanda uma aprovação desses tratados pelo mesmo procedimento, mesmo quórum das emendas constitucionais, para que eles tenham status de norma constitucional formal, e isso nós sabemos que até hoje pouquíssimos, 4 tratados apenas foram aprovados, teve uma aprovação recente do Congresso, mas ainda não foi incorporada pelo presidente da República. Então, para que seja possível hoje o manejo das ações diretas de constitucionalidade para a fiscalização de leis internas que eventualmente violem tratados internacionais, é difícil, porque tem que ter um tratado realmente com status de norma constitucional, portanto, aprovado, com o procedimento, com o quórum próprio da emenda, que é o quórum mais elevado e mais dificultoso que nós temos no sistema jurídico brasileiro. Embora, bem recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha dado uma decisão muito importante na DIN 5543, foi uma decisão dada no meio do ano passado, em que ele propõe, talvez, e seja uma abertura, para uma mudança de posicionamento em relação à posição desses tratados de direitos humanos, que protegem, portanto, os direitos fundamentais. O caso, a DIN 5543, ela versava sobre a validade
de portarias do Executivo Federal que proibiam a doação de sangue por homens homossexuais. Entraram com uma DPF contra essas regulamentações que proibiam a doação de sangue, e nesta ADIM, entraram com uma ADIM, perdão, e aí nesta ADIM o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu que esses tratados de direitos humanos, ainda que não sejam aprovados com quórum de emenda constitucional, têm uma força especial, muito além da força supralegal, né? Muito além da força supralegal que o Supremo reconheceu em 2008. Em 2008, nós tivemos duas decisões do Supremo Tribunal Federal bastante importantes que mudaram a jurisprudência de mais de 30 anos, passando a entender que esses tratados que protegem direitos fundamentais teriam uma posição de supralegalidade no direito brasileiro, e com isso possibilitou-se, por exemplo, que finalmente o Brasil incorporasse a regra do artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê que não pode haver a prisão civil do depositário infiel. Então, o Brasil assinou, né, ratificou esse tratado em 92, e somente em 2008 o Supremo Tribunal Federal deu efetividade a essa norma, reconhecendo que esse tratado, embora não tivesse sido aprovado com o quórum de emenda, ele tinha um status diferenciado, ele valia mais do que as leis. Então, veja como é dificultoso a gente conseguir que direitos fundamentais previstos em tratados que fazem parte da Constituição. Os tratados internacionais sobre direitos humanos integram o bloco de constitucionalidade brasileiro por força do próprio parágrafo 2º do artigo 5º, uma regra expressa na Constituição. Mas, nada obstante, em 2004 foi feita essa emenda ao artigo 5º, inserindo-se o parágrafo 3º, que exige uma aprovação por um procedimento mais dificultoso, para que esses tratados realmente tenham uma eficácia de norma constitucional no plano formal. E, por isso, essa decisão do Supremo do ano passado é muito importante, porque ela vem, talvez, abrir portas para que haja uma nova mudança de jurisprudência do Supremo, que vá além do reconhecimento desses tratados que protegem direitos fundamentais meramente como normas supralegais e passem a ser realmente reconhecidos como normas constitucionais, do ponto de vista material, ainda que não tenham o status formal para alterar a Constituição, materialmente são considerados normas constitucionais e por conseguinte, integram o chamado bloco de constitucionalidade. Então, são parâmetros para a realização do controle de constitucionalidade. Então, a ideia, é claro que eu antecipei o fim, né? Eu comecei do começo para o fim, eu tinha organizado a minha fala de outra maneira, mas só falando do porquê o Dr. Marcel sugeriu que a gente fizesse uma palestra sobre o processo constitucional, porque há em discussão, né, no Congresso Nacional uma proposta de se regulamentar o processo constitucional no Brasil. Mas nosso objetivo aqui, e eu vou me ater aqui ao tempo que nós destinamos a essa fala, é, na verdade, primeiro, demonstrar a correlação que existe entre democracia, direitos fundamentais e o processo constitucional na contemporaneidade. Então, se é que eles são conceitos correlatos, de que maneira essa correlação existe, né? E, num segundo momento, nós vamos falar sobre a tripartição das funções estatais como uma cláusula democrática essencial, ou seja, não há democracia sem separação de poderes, né? E, nessa medida, qual foi a evolução do papel do Poder Judiciário nas democracias contemporâneas, de que maneira o judiciário foi ganhando mais força. A gente fala muito, né, doutor Marcelo, de ativismo, de autocontenção, e são conceitos que são equívocos no direito brasileiro, no sentido de que a gente não tem uma univocidade sobre o que isso significa e qual seria a consequência da gente ter um juiz ativista, um juiz menos ativista. Então, são conceitos muito equívocos no sentido de que a gente não sabe muito bem a doutrina, não sabe muito bem o que ele significa e muito menos quais seriam as consequências. E aí, com base em tudo isso, a gente concluir, né, ou tentar demonstrar a importância da regulamentação do processo constitucional por meio de um código para conferir efetividade realmente aos direitos fundamentais e à democracia. Então, inicialmente, né, traçando uma correlação entre democracia e direitos fundamentais e processo constitucional, todos nós sabemos que a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo, né, e a Constituição brasileira adota no seu artigo 1º, no seu artigo 14, um sistema de democracia participativa, ou seja, é uma democracia em que existem simultaneamente mecanismos de exercício
indireto do poder pelo povo, por meio dos representantes que o povo elege para isso, né, os parlamentares, os chefes do executivo. Então, quando a gente elege os nossos representantes, estamos desempenhando um instrumento que dá vazão à democracia indireta, mas também a nossa Constituição previu no artigo 14 mecanismos de exercício direto do poder pelo povo. Então, que são o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular das leis. Então, quando a Constituição brasileira opta por um modelo de democracia participativa, isso significa, em última instância, que ela não apenas está conclamando o povo a participar, seja de forma indireta, seja também de forma direta, do sistema democrático, do exercício do poder no Estado brasileiro, mas, especialmente, ela está legitimando o povo a fazer isso, legitimando o povo a exercer o poder que pertence a ele, inclusive por meio de ações judiciais. E eu digo isso com base especialmente no artigo 5º, inciso 35 da Constituição brasileira, porque esse artigo prevê um direito fundamental extremamente importante, que é a inafastabilidade da apreciação judicial. Então, a Constituição de 88, claro, por razões históricas evidentes, né, foi uma Constituição elaborada num período de redemocratização, por isso a gente está falando de democracia aqui, foi uma Constituição que foi absolutamente extensa, prolixa, né, analítica, muito longa. A gente tem 250 artigos, 119 emendas, 100 e não sei quantos emendas, atos das disposições constitucionais transitórias. Então, uma Constituição enorme, só para comparar com a dos Estados Unidos, que tem 7 artigos, né, 27 emendas, é uma Constituição enxuta. Mas a nossa Constituição, elaborada em 88, ou promulgada em 88, elaborada em 86, 87, ela, por ser uma carta constitucional elaborada num momento de transição ou no momento de redemocratização, optou-se por ser um texto mais longo justamente para proibir ou para evitar que qualquer retrocesso histórico nesse processo de redemocratização pudesse vir a ocorrer. Então, optou-se, né, o Constituinte optou por colocar tudo e colocar muita coisa na Constituição, justamente para garantir que nada voltaria a acontecer como antes, ou que não houvesse retrocesso, né, do ponto de vista dos avanços democráticos que o Brasil estava naquele momento vivendo. E, para garantir isso, até como consequência ou até como repercussão do chamado neoconstitucionalismo, ou das características próprias desse chamado neoconstitucionalismo, a nossa Constituição previu um judiciário forte e previu a possibilidade ampla de todos os temas e todas as discussões chegarem ao Poder Judiciário. Estou falando isso com base no artigo 5º, inciso 35, com base no artigo 93, com base no artigo 102, entre outros, da Constituição brasileira. Então, a nossa Constituição optou, e por razões históricas, como eu falei, evidentes, por um sistema de ampla garantia de direitos fundamentais. A gente tem um rol enorme de direitos fundamentais que não se exaurem ali, porque nós temos uma cláusula, além da Constituição ser enorme, né, ter um rol enorme, né, um rol extenso de direitos fundamentais protegidos literalmente no texto constitucional, eles não se exaurem ali. A Constituição tem uma cláusula de abertura, como diz o professor Jorge Miranda, no seu parágrafo 2º, que amplia esse rol de direitos fundamentais, que já é grande, para incluir também os direitos fundamentais previstos em tratados internacionais de que o Brasil seja parte, como a gente estava falando no início. Então, nós temos um rol extenso de garantias de direitos fundamentais, que é complementado também pelos tratados internacionais de que o Brasil é parte, e para assegurar que esses direitos fundamentais, essa grande quantidade de direitos que a Constituição assegurou, sejam efetivados, sejam realmente concretizados, a nossa Constituição previu, além das garantias fundamentais, a possibilidade ampla de toda e qualquer pessoa levar para o Poder Judiciário qualquer violação ou qualquer ameaça de violação a qualquer direito fundamental. E nem a lei pode excluir essa possibilidade. O que o artigo 5º, inciso 35 diz, quando ele assevera ou quando ele assegura a cláusula da inafastabilidade do poder de apreciação judicial, ele diz literalmente isso, né? Nem a lei não excluirá, nem a lei pode fazer isso. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, a nossa Constituição fez essa opção,
Então, eu vejo com muita curiosidade autores que hoje, bom, eu leio sobre isso todos os dias nos jornais, chamam o nosso judiciário de ativista, estamos vivendo uma ditadura da magistratura, o judiciário é que governa. Né? Veja, o sistema constitucional brasileiro fez uma opção. O sistema constitucional de 88 fez uma opção. Ele fez a opção de assegurar que toda e qualquer violação a qualquer direito seja levada ao judiciário. Há uma cláusula, artigo 5º, inciso 35, né, que abre ou que possibilita de maneira amplíssima o acesso ao judiciário de qualquer pessoa que tenha violado ou esteja em ameaça de violação de um direito seu. Então, o nosso sistema constitucional optou por uma justiça constitucional forte. Como eu estava dizendo, muito possivelmente, né, pautada nas ideias do chamado neoconstitucionalismo, que teve esse nome apenas na data de 2001, esse nome surgiu, né, em meados dos anos 2000, mas as suas características, as características do neoconstitucionalismo tal qual adotado pelos autores, né, eu propriamente não, talvez concorde com o professor Jorge Miranda de que essa palavra não quer dizer muita coisa, um novo constitucionalismo, mas, enfim, o professor Humberto Ávila tem um texto disponível, inclusive na internet, em que ele categoriza quais são as novidades desse chamado neoconstitucionalismo. E, entre elas, há uma mudança, né, com a passagem do constitucionalismo clássico para o neoconstitucionalismo, que tem como marco temporal histórico o final da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento do Estado Social de Direito, welfare state, a um modelo novo de Estado, um Estado forte que deveria não só garantir direitos fundamentais de primeira dimensão, se abstendo de agir, mas especificamente agindo e promovendo os direitos fundamentais de segunda dimensão por meio de políticas públicas, que são os direitos sociais. Mas esse novo constitucionalismo que tem, né, foi editado nesse momento, cujas características tiveram início nesse momento, no pós-Segunda Guerra Mundial, num novo modelo de Estado, um Estado social que deve prover direitos fundamentais. Neste novo constitucionalismo, algumas mudanças paradigmáticas do próprio funcionamento do direito sobrevieram, dizem os autores, né? Aqueles que entendem que esse novo constitucionalismo de fato existe. Então, há uma ruptura do sistema jurídico muito clara, há uma mudança metodológica no direito, né? O direito não está mais pautado na busca de uma justiça universal, e sim na busca da justiça do caso concreto. Né? Então, o direito passa a buscar a justiça do caso concreto, é mais importante. Há uma mudança quanto aos fundamentos do direito. Né? Ao invés de eu ter um direito pautado em normas, eu passo a ter um direito pautado em princípios. Os princípios têm maior importância, né, com esse novo constitucionalismo. E, além disso, há uma mudança do próprio procedimento de aplicação do direito com esse novo constitucionalismo. Um reconhecimento do papel ativo do Poder Judiciário na interpretação e aplicação do direito e da própria Constituição. Então, com isso, né, passa-se e uma mudança muito drástica, porque até então, e o próprio judiciário em Montesquieu era um judiciário que não podia criar nada. Né? Na Revolução Francesa, que deu origem, em 1789, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um dos marcos do primeiro constitucionalismo, o Robespierre, que foi um dos filósofos, enfim, dos filósofos que bolaram, né, que trouxeram as bases para a Revolução Francesa, ele trouxe a ideia, ele propôs que a palavra jurisprudência fosse retirada dos dicionários franceses. Havia, né, uma perspectiva, uma ideia de que o juiz deveria se limitar a ser um boca da lei. O juiz deveria meramente pronunciar aquilo que estava na norma por um processo matemático de subsunção. No neoconstitucionalismo, isso muda. Passa-se a entender a importância do judiciário e o seu papel ativo na interpretação das normas jurídicas, até para realizar uma fiscalização, né? uma ponderação também. Né? A subsunção é substituída pela ponderação, mas, além disso, um sistema de freios e contrapesos, ou seja, se o executivo violar direitos, eu tenho a garantia de recorrer ao judiciário. Se o legislativo
não editar normas necessárias à execução dos direitos, eu tenho a garantia de recorrer ao judiciário. Então, essas são características do chamado neoconstitucionalismo, e, sem dúvida, a Constituição de 88, quando previu um sistema forte de justiça, um amplo acesso ao judiciário, né, consolidou esses valores, esses princípios. Então, não existe democracia sem a proteção de direitos fundamentais, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França de 1789, que diz no seu artigo 16 que não existe Constituição se os direitos fundamentais não estiverem assegurados e se não houver separação de poderes. Isso está no artigo 16 da Declaração de 1789. Então, há uma correlação, né, claríssima, na minha opinião, né, com base nesse artigo que é de uma convenção, de um tratado internacional de 1789, de que não há democracia sem a garantia de direitos e sem a separação de poderes. É coisa que garante que, se um poder extrapolar e violar direitos, eu posso recorrer para o outro. A Constituição de 88, nesse sentido, eu estou dando um pulo aí, mas só para imaginar, né, para a gente ter as bases do que a Constituição optou, ela previu um sistema, como a gente vinha falando, de judiciário forte, de justiça constitucional forte. E as alterações que a Constituição sofreu, especialmente em 93 e em 2004, estou falando da emenda 3 de 93, estou falando da emenda 45 de 2004, entre outras, só reforçou esse judiciário forte. Porque a emenda 3 de 93 criou mais uma ação de controle de constitucionalidade, dando mais um procedimento a ser julgado pela jurisdição constitucional na tutela dos direitos fundamentais, que foi a ação declaratória de constitucionalidade. Em 2004, a emenda 45, chamada Reforma do Judiciário, cria a súmula vinculante, deixa claro qual é o efeito vinculante das decisões do Supremo no controle de constitucionalidade, amplia o rol de legitimados ativos, né, entre outras tantas mudanças que só fizeram reforçar o papel do Poder Judiciário no sistema jurídico brasileiro. Então, o sistema constitucional brasileiro permite que a população amplamente recorra ao judiciário para ver tutelados os seus direitos. É uma característica do nosso sistema jurídico. Agora, falar em ativismo do sistema jurídico, falar em ditadura da magistratura, em governo de juízes, primeiro, para falar sobre isso, a gente precisa lembrar o que significa o ativismo e a deferência, ou a autocontenção. E para falar sobre o que isso significa, a gente precisa lembrar da origem desses termos. A primeira vez que essas palavras, ativismo e minimalismo, foram usadas para classificar uma postura judicial foi em 1947, nos Estados Unidos. O Arthur Schlesinger Jr., que não era nem jurista, não era juiz, não era advogado, ele era um cientista político, um sociólogo, ele escreve um artigo de 12, 13 páginas e publica numa revista Fortune, que era uma revista semanal americana, né, bastante conhecida, só classificando a postura dos juízes da Suprema Corte em relação à política do New Deal, em relação à implementação dos direitos sociais. E aí ele fez a seguinte classificação: olha, os juízes que, na visão dele, na classificação que ele propôs, decidiam questões ligadas a essas políticas com base nas suas posturas ou nos seus posicionamentos políticos pessoais, ele chamou de ativista. E os juízes que não faziam isso, ele chamou de minimalista. De lá para cá, de 1947 para cá, esses termos foram usados das maneiras mais diversas que vocês podem imaginar. Só para pensar na doutrina brasileira, a gente tem autores que dizem que o ativismo é inconstitucional, que ele é ilegal, porque associam essa expressão a um juiz que vai além das suas funções, e, ao mesmo tempo, nós temos juízes que dizem que o ativismo é necessário para realizar direitos fundamentais. E, em relação ao minimalismo, a gente tem doutrinadores que dizem que o minimalismo é necessário, que a autocontenção é necessária, porque o judiciário tem que reconhecer, limitar o seu papel, saber que ele não pode, né, ir além. Ele deve fazer isso, ele deve se limitar ao papel dele, ele deve devolver demandas e falar: isso não é comigo. O que aconteceu, por exemplo, com o homeschooling, né? Não sei se vocês se lembram, mas chegou ao Supremo Tribunal Federal uma ação em que se discutia a falta de uma lei para regular o homeschooling, que é o ensino em casa, coisa que, inclusive, durante a pandemia estamos todos vivenciando de maneira enfática, né? Então, nessa ação se pedia para que o Supremo
enfim, comatasse a lacuna. Não tem regulamento sobre o homeschooling, então se imaginava que isso violava um direito fundamental, o direito à educação, pedindo então que o Supremo tomasse providência em relação a essa omissão. No primeiro voto do ministro Barroso, lendo o acórdão dele, a proposta de voto dele que não venceu, ele propunha praticamente a regulamentação do homeschooling, quais eram as regras que deveriam ser observadas para que o homeschooling fosse válido, para que o ensino em casa fosse válido. E aí o ministro Alexandre de Moraes pede vista e dá um voto, que foi o vencedor, dizendo, olha, não é nosso papel, nós temos que reconhecer que legislar não é nosso papel. Né? Se o legislador quiser fazer a lei garantindo esse direito ao homeschooling, que não está previsto expressamente na Constituição, a gente tem o direito fundamental da educação, mas não tem o homeschooling como meio. A Constituição diz que a educação é dever do Estado, direito de todos, e que a sociedade deve participar na realização desse direito, mas não diz claramente que precisa haver uma regulamentação do ensino em casa. E aí, o ministro Alexandre de Moraes fez a proposta de voto que saiu vencedora, que diz, olha, não é com a gente. O legislativo, se regular, se vier a regular, nós podemos analisar se essa regulamentação está ou não de acordo com a Constituição. Então, esta decisão poderia, por um critério, ser classificada como uma decisão autocontida, uma decisão minimalista, em que o judiciário reconhece os seus limites e se abstém de dar uma decisão no sentido de que foi pedido no processo, né? Alguns autores dizem que isso é necessário, outros autores, por exemplo, dizem que quando o judiciário faz isso, ele está deixando de realizar a Constituição, que é o papel dele, ele está deixando de exercer uma função típica. Então, vejam o problema, a gente não tem na doutrina brasileira, e muito menos na jurisprudência, uma definição clara do que é ativismo e do que é autocontenção. Mais do que isso, eu penso que esses conceitos, além de eles serem equívocos, além de eu não ter de fato o que eles não saber exatamente o que eles significam, além disso, esses termos são inúteis do ponto de vista jurídico, porque eles não criam categorias jurídicas a ponto de se permitir uma anulação de uma decisão judicial, por exemplo, que foi considerada ativista, ou o contrário, a anulação de uma decisão que foi considerada autocontida. Então, é claro que nós temos uma ampliação do papel do Poder Judiciário, né? Mas não porque o Judiciário está pegando para si essas coisas, e sim porque os legitimados a levar essas ações para o Supremo e para todo o Judiciário têm feito isso. Então, num sistema pautado sob o princípio da inércia, é muito estranho, na minha opinião, a gente falar que o juiz é ativista. No Judiciário brasileiro, o sistema jurídico brasileiro é pautado na inércia da jurisdição. O juiz não decide sozinho sobre as coisas, ele é chamado a decidir. E quando ele é chamado a decidir, ele tem que dar uma decisão, ele é obrigado a dar uma decisão. Né? O juiz precisa dar uma solução ao processo que chega a ele, porque depois da inércia entra um outro princípio, que é o princípio do impulso oficial. Então, né, o juiz é inerte, mas quando o processo chega a ele, ele precisa dar uma solução para aquele processo. Mesmo que a lei seja omissa, o artigo 4º da LINDB diz isso. Se a lei for omissa, o juiz decidirá, com base na analogia, nos princípios, nos costumes gerais do direito. Então, o juiz precisa dar uma resposta. Então, quem sabe ativista seria a sociedade, seria o Ministério Público, seriam os partidos políticos, enfim, as pessoas que levam tudo para o judiciário. Claro, vejam, talvez eu esteja falando de uma maneira que possa dar a entender que eu estou dizendo que não tem tanta decisão do judiciário, não é bem isso. É claro, é flagrante que há uma ampla judicialização no direito brasileiro, e não só no Brasil, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, tudo vai parar no judiciário. As decisões mais caras para a sociedade brasileira são decididas pelo judiciário, né? Mas o meu ponto são decididas pelo judiciário não porque o judiciário toma a frente, sim porque ele é chamado a decidir, porque no sistema jurídico brasileiro vigora o princípio da inércia da jurisdição. E se ele é chamado a decidir, ele precisa dar uma resposta. Então, talvez as pessoas que intentam essas ações e que promovem essa ampla judicialização é que são ativistas. Esse é meu ponto. Mas, de qualquer maneira, o fato é que eu não posso anular uma decisão alegando que ela foi ativista ou que ela foi autocontida. Então, são termos, do ponto de vista jurídico, inúteis, porque eles não conduzem, né, a
a uma validade ou invalidade da decisão. O que torna a decisão válida ou inválida, e esse é o ponto final da minha fala, é a sua fundamentação. O artigo 93(9) da Constituição claramente diz que a validade das decisões do judiciário depende da sua fundamentação, né? As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. E aí é que entra o Código de Processo Constitucional, aí é que entra a importância do processo constitucional. Então, vejam, vamos esquecer ativismo e autocontenção, minimalismo, porque esse é um debate que não produz resultados jurídicos, quando eu falo jurídicos, para o direito, dentro do direito, eficazes, não produz esse debate sobre ativismo e autocontenção não leva a lugar algum, porque eu não consigo anular uma decisão alegando que ela é ativista, ou o contrário, alegando que ela é minimalista, né? Essas palavras são formas de classificar a postura do julgador, e a postura do julgador não invalida a decisão judicial. O que invalida a decisão judicial, e esse é o meu ponto, é a sua fundamentação. Isso está escrito no artigo 93(9) da Constituição. E para fundamentar, é necessário que exista um rito procedimental, né, claro, definido, para que eu possa avaliar se aquela decisão foi válida ou inválida. Então, o que confere validade para as decisões judiciais, né, segundo o direito, segundo a Constituição brasileira, a observância de um procedimento do devido processo constitucional de forma válida e a fundamentação do próprio direito. Então, é isso que a Constituição diz no artigo 93(9). Então, para garantir essa validade dessas decisões, é necessário não só que haja a fundamentação, mas que haja observância ao devido processo constitucional. O rito, né? As medidas, as etapas levadas a efeito para produzir aquela decisão. E eu só vou ter a garantia de ter um devido processo constitucional observado na medida em que eu tiver regras claras sobre como funciona o processo constitucional. Nós temos, como eu falei no início, inúmeras leis esparsas que regulam diversas ações constitucionais, mas nós não temos um único código que traga, né, regras unívocas, que traga princípios unívocos, que traga um procedimento geral, né, para as ações constitucionais e para a justiça constitucional como um todo, de maneira inequívoca. E é essa a proposta do Código de Processo Constitucional. A gente tem outras saídas também, mas, na minha opinião, está claro, né, que de outros autores também, os próprios autores, né, Paulo Lopes Saraiva, Paulo Bonavides, que escreveram o anteprojeto que foi aprovado no âmbito da OAB, anteprojeto de Código de Processo Constitucional, que foi aprovado pela OAB, encaminhado para o Senado, para o Congresso, e agora está em nova discussão por esta comissão de juristas, já entendiam que a relação entre o processo constitucional, o devido processo constitucional, a existência de regras claras, procedimentais para a realização da justiça constitucional é fundamental para a garantia dos direitos fundamentais, para a sua efetividade. Então, para eu ter direitos fundamentais concretizados pelo judiciário, eu preciso antes ter e saber como é o processo judicial que deve ser levado a efeito para a realização desses direitos. Como é que eu vou saber isso? Tendo um código. A codificação do processo constitucional numa única norma traz para nós essa garantia, traz para nós, jurisdicionados e titulares de direitos fundamentais, essa garantia. A garantia de que, observando-se um procedimento previsto numa legislação, eu vou possivelmente ter esses direitos efetivados e concretizados de maneira, né, de uma maneira melhor, ou inclusive vou ter esses direitos mais efetivos. Então, a ideia que nós tentamos traçar aqui, professor Marcel, foi a ideia de que há uma relação inequívoca entre democracia e direitos fundamentais, não há democracia sem a tutela, não só a tutela, mas a concretização de direitos fundamentais, né? E há uma relação inequívoca entre democracia e separação de poderes. E nessa medida, como há uma relação inequívoca entre democracia e separação de poderes, a Constituição de 88, além de prever a separação de poderes como cláusula pétrea, previu um modelo de justiça forte, previu um modelo de justiça ampla, previu um modelo em que tudo pode chegar ao judiciário. Se tudo pode chegar ao judiciário, e o judiciário é um órgão, né, responsável pela tutela da Constituição, pela tutela dos direitos fundamentais, ter procedimentos claros de como esse processo é levado a efeito torna esses direitos mais efetivos. Então, colorar, meu Deus, troquei a palavra aqui, a garantia, né,
da efetividade dos direitos fundamentais e da própria democracia, que nós tenhamos regras claras sobre o processo constitucional. E, para isso, a proposta de um Código de Processo Constitucional, que está em vias de ser aprovada no Brasil, né, em vias de ser elaborada e aprovada no Brasil, vem a calhar, porque completa essa ideia da garantia de uma maior efetividade, não só para os direitos fundamentais, mas, consequentemente, também para a democracia. E aí, professor Marcel, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer sobre o tema, e só aproveitando para falar que nós temos um grupo de pesquisa na PUC, que tem por objeto, ele completa esse ano 10 anos, né? E esse ano nós elaboramos uma obra reunindo pesquisas, textos, né, dos nossos pesquisadores, especificamente sobre a proposta de Código de Processo Constitucional. E lançamos no começo desse ano um livro, né, que trata exatamente de um Código de Processo Constitucional para o Brasil, em que vários artigos, né, estão analisando diversos aspectos importantes da codificação do processo constitucional. Esse livro já foi lançado no começo do ano e ele está disponível na minha página, no academia.edu. O Marcel já colocou aqui para a gente o link, são muitos textos que tratam, cada um numa área distinta, mas que tratam da importância deste código, a importância da codificação do processo constitucional no Brasil. E a ideia que eu quis trazer nesta fala de hoje foi demonstrar a importância deste Código de Processo Constitucional para termos mais efetividade dos direitos fundamentais e também da própria democracia. Eram essas, professor Marcel, as minhas considerações. Fico à disposição para eventuais perguntas e comentários de quem esteja nos assistindo, ou suas também. Nossa, excelente exposição, obrigado. O público foi crescendo, né, cada vez à medida do momento da palestra, mas por enquanto, não sei se o pessoal é tímido, né, ninguém mandou nenhuma pergunta. Eu quero só fazer um comentário aqui, um ponto que chamou muito a atenção foi essa referência ao ativismo, né, e à autocontenção que a senhora fez, eu achei muito bacana. Eu lembrei de uma questão, um ponto histórico, né? Por que a Revolução Francesa teve tanto ranço, por assim dizer, dos juízes, né? Do poder judiciário, né? Uhum. Os juízes, eles eram nobres, né? Eles eram indicados pelo rei, né? Pela monarquia, né? Então, a classe burguesa em ascensão tinha total desconfiança e eu acredito que com uma certa razão, né? Naquela época, a última pessoa que eles gostariam de ver na frente, acho que era um monarca e um juiz, né? E por isso essa intenção toda de o juiz ser um boca da lei, né? O juiz não podia falar nada, decidir nada fora, né? Nem Diz, inclusive, interpretar ele podia, né? interpretar, né? Ele basicamente decidiu o que estava ali no texto, aplicar, né? O que está ali no texto, ele aplica no caso concreto e acabou, né? Aí, com o tempo, isso foi passando e o que me chama a atenção é como isso mudou ao longo do tempo, né? Sim. Hoje em dia, a nossa sociedade confia mais, né, no poder judiciário, né? Tanto que, né, a nossa, como foi bem pontuado pela professora, né, sem democracia, não existe democracia sem separação de poderes, né? E o judiciário exerce um papel importantíssimo nisso. E os juízes têm, né, a garantia da autonomia, né? Vitalicidade, autonomia, eles têm o poder de cada um decidir da forma como melhor entender, né? É muito difícil para quem advoga, né? Imagino que no nosso público temos muitos advogados, né? Você explicar para o seu cliente, poxa, né? O cliente chega e pergunta, olha, o meu amigo veio com um caso igual e ganhou porque ele caiu no juiz da vara X, né? E eu caí no juiz da vara Y e perdi. Não. Como que é isso? Como que pode? É a vida, né? Os juízes podem decidir e o papel do tribunal é uniformizar, mas eventualmente o próprio tribunal tem conflito, né, de entendimento, né, os desembargadores entre si. E se for ver no próprio Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal também existem esses conflitos, né? Então, esse sonho de uniformidade de entendimento acaba sendo um sonho mesmo, né? Sim. Na prática, acho que é muito difícil disso acontecer. Mas, basicamente, essa consideração que eu gostaria de fazer. E aí eu vou acabar até entrando num tema polêmico, né? Desculpa se for um pouco chato falar disso, professora, né? Mas a questão da suspeição do juiz Moro, né?
tem tudo a ver com a questão do ativismo, né? Tudo a ver. E A própria justamente, né? discussão que tá hoje na pauta do Supremo, né, da questão da liberação ou não dos cultos durante a pandemia, também, né? Também, essa questão pega muito, né? Uhum. Essa questão dos cultos é interessante, né? A discussão que se coloca, né? Muitos querem, né, ir à igreja, né, Uhum. ou né, aos seus cultos, seja de que forma, a qualquer custo, né? E o argumento é de que a liberdade religiosa está sendo prejudicada, né? Mas e aí nós temos aquele conflito de valores, né? O que você vai preservar, né? A liberdade religiosa ou a saúde coletiva, né? A saúde pública, a própria vida, né? Que pode ficar em prejuízo, né? Em razão dessas aglomerações. E aí, na prática, a gente tem um problema muito grave quanto a isso, né? Aí a questão já não é nem tanto jurídica, né? É mais de cultura popular mesmo. O brasileiro parece que não gosta muito, né? De obedecer, né? As pessoas gostam de conflitar mesmo, de obedecer as regras e né, basta caminhar, né? Um pouco pela cidade que você percebe os núcleos, né? De bares, aglomerações em porta de casa, né? Aqui perto de casa mesmo, a gente vai para a rua de trás descendo de carro, mascarado, bonitinho, e tá todo mundo ali, né? A pessoa jogando dominó, fala, bom. Enfim, aí já é uma questão mais social do que jurídica mesmo, né? Uhum. Mas só que eu queria, resumindo aqui o meu ponto, eu achei muito interessante a colocação, né, do ativismo contra a autocontenção, porque a nossa sociedade, né, historicamente, é pouco tempo, né? De Sim. 1789 para cá, né, a sociedade ocidental tinha ojeriza, né? Aos juízes, por assim dizer, né? A classe burguesa, e aos poucos isso foi evoluindo. E os juízes têm total independência, tanto que chegam a ser criticados em razão dessa independência, né? Eu concordo no ponto, né? Discutir sobre ativismo, sobre autocontenção, não tem muita influência na prática, porque você não tomar uma decisão ou não. Mas Sim. é bastante interessante para refletir, né? Nós refletirmos, né, sobre a nossa sociedade. Com certeza. E comentando com o nosso público, desculpa, professora, só rapidamente, eu copiei realmente o link, né, do livro Professor Lina Tenor, junto ao professor André Ramos Tavares. Nesse link vocês podem baixar, né, o livro Código de Processo Constitucional para o Brasil, né? Um Código de Processo Constitucional para o Brasil. Eu tive a oportunidade de passar por alguns artigos, né, muito interessante. Tem artigos do professor Wagner Gondim, que já palestrou aqui na comissão, também do Uhum. professor Gianfranco Fagin, deu uma palestra muito interessante sobre estado de coisa inconstitucional. Quando Que eu bacana. divulguei o evento para eles, eles ficaram muito felizes, né? Ele falou, poxa, a professora Marina vai ser fantástica, né? Que E ótimo. eles ficaram muito contentes com a divulgação do livro. E, deixa eu verificar aqui, não temos nenhuma questão, professora. Né? Poxa, um tema desse, né, mas Basicamente, vocês... tão polêmico, né? Vai? Um tema tão Um tema polêmico. bastante polêmico, né? Tentei provocar um pouco aqui o pessoal, mas Tá o pessoal todo não mundo. está... Não... Acho que a palestra, na verdade, foi bastante clara, né, professora? Foi muito didática, né? Deu para entender, né? Acho que você passou muito bem o recado, né? Do vínculo entre democracia, direitos fundamentais, processo constitucional. Fica muito evidente por que um código de processo civil puro e simples não é suficiente, né, para tratar essas questões de relevância constitucional, né, que dizem respeito mais à coletividade propriamente dita, né, à sociedade. E o seu comentário, para mim, ficou ainda mais nítido a importância do Código de Processo Constitucional, né? A gente ter regras claras sobre como esses processos vão tramitar, até como uma maneira de limitar, como você falou, a autonomia dos juízes, né? Se eu tenho regras claras sobre como o processo deve caminhar, qual é o prazo que o juiz, quando pede vista, tem para devolver. A gente teve ano passado o julgamento de um processo que foi proposto pela Princesa Isabel, ou seja, né, demorou tudo isso. Quando o processo sai da pauta, ou quando alguém pede vista, quanto tempo, né? Ele deve devolver? Até tem no regimento interno do Supremo, mas se o prazo não é observado, nenhuma consequência maior acontece, né? Então, a regulamentação de todo esse procedimento, acho que é uma das garantias que a gente pode ter para a efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais, né?
Não, com certeza, né? É muito interessante isso, né? A questão do prazo próprio e do prazo impróprio, né? Para quem gosta de processo civil, né? No Uhum. processo penal, eu acredito que é o mesmo raciocínio, né? É muito interessante porque nós, como advogados, se formos contestar ou fazer uma apelação, se passarmos um dia do prazo, acabou a discussão, né? É Uhum. simples. Mas se o juiz passar, falar, não, esse prazo aqui é impróprio, né? Devido à sobrecarga de trabalho, né? Infelizmente, não consegui, né? Sim, Manifestar a minha decisão a tempo, mas estamos aqui, né? E é realmente, sem nenhuma né, consequência. uma situação que perdura, né? Sem nenhuma consequência, e realmente os processos acabam durando muito tempo, né? Eu tenho, na companhia em que eu trabalho, um processo que corre desde 1988. Nossa, Tem esse, que é uma ação tributária, que agora está para acabar, né? Agora vai acabar. Mas tem uma 30 também que o conflito em si começou em 83 nossa, e quase não 40 anos. termina. Quase 40 anos, talvez, né, a companhia, a empresa termine e o processo ainda continue, né? Mas isso é uma coisa que acontece não só no nosso país. Ó, temos aqui, a Mercedes levantou a mão. Mercedes, você quer fazer uma pergunta? Por gentileza, faça aqui no chat. Não sei se ela simplesmente esbarrou no botão Ah, pode ou ter sido, né? Esbarrou sem querer. pode ter sido. Mas, Pode ter enfim, sido. resumindo, pessoal, Não apareceu. é, só colocar uma consideração aqui também sobre a emissão de certificados. Eu deixei aqui o meu e-mail, eu vou colocar novamente, marcel.brasil@gmail. A nossa audiência que tiver interesse na emissão de certificado pela OAB, basta encaminhar um e-mail com o seu nome completo e o número de documento. Eu vou providenciar o envio para a OAB e, posteriormente, a OAB informa e eu também vou te informar por e-mail sobre a emissão do certificado, né? A professora não precisa, porque eu já tenho os dados, eu mesmo vou providenciar. A emissão do certificado, né, é uma forma singela que a OAB tem de agradecer pela sua palestra, professora. E Muito. é basicamente isso, professora. Nós agradecemos muito pela sua disponibilidade, né? Sabemos como o tempo é corrido, né? A, as aulas online, né? Para quem não conhece a professora Marina, né? Como nós falamos, ela é professora na PUC e nós sabemos que as aulas online acabam tomando mais tempo do que as aulas presenciais, né? Apesar de não haver o deslocamento, né, acaba tomando muito tempo de preparação, de você ficar ali disponível, acaba sendo ainda mais desgastante, né, do que uma aula presencial. Né? Portanto, nós sabemos o esforço que é necessário para vir aqui e ficar disponível falando pela internet. Então, nós agradecemos, professora, Eu que e agradeço o convite e quero espero te que passar tenha para as suas sido. palavras finais, professora. Oi? Quero te passar para as suas considerações finais. Eu só queria agradecer, doutor Marcel, pelo convite. Espero que tenha sido proveitoso o debate. Fiquem Com à certeza vontade foi. para acessar o livro, né? Tem muitos artigos interessantes, como o doutor Marcel estava dizendo, em várias áreas do direito constitucional, né? Com várias propostas diferentes, regulamentação do controle de convencionalidade, como eu falei, né? Tem vários textos sobre isso, tem artigos sobre as bases de um processo constitucional, e é um tema que futuramente estará aí em regulamentação, né? Então é importante que a gente conheça e saiba quais são as problemáticas, quais são as vantagens da gente ter um código, até para poder, quando vier a legislação, analisar criticamente. Não, com certeza. Perdão. Não, com certeza, professora. E, posteriormente, né, eu vou pedir para a OAB disponibilizar o link de acesso. Né, eu vou baixar, eu vou subir ele para o YouTube, vou mencionar o seu nome, a professora no vídeo, e vamos encaminhar também para a nossa audiência, para quem quiser assistir, rememorar. Né, e para você também, caso queira divulgar para os seus alunos, quem não pôde eventualmente comparecer hoje, né, com certeza foi muito proveitoso. Que Muito ótimo, obrigado, obrigada. professora. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Até mais. Bom, pessoal, e só para encerrar, reforçando aqui a questão dos certificados, basta enviar um e-mail com nome e número de documento, tá? Eu vou aqui deixar mais uma vez o meu e-mail. Nós estamos à disposição de vocês.
Muito obrigado. Boa noite a todos.